Atenção, abençoados de Deus! Se enganam e muito todos que pensam que as mensagens e estudos que o pastor Luiz Carlos, qual fez renascer o programa Direto ao Coração, há anos idealizado e dirigido pelo saudoso bispo do Amor e da Graça, a saber, o bispo Renato Suete, são falácias ou heresias. 1000 vezes não. O pastor Luiz Carlos tem sido um que, como fiel ao ministério da sã doutrina, que é o amor e a graça de Deus, ficou como remanescente desta doutrina, que por sinal é a única capaz de aclarar e renovar nossas mentes acerca das verdades que libertam. Assim como seu pai na fé, o bispo Renato Suete, o fazia. Se o bispo Renato Suete estivesse ainda entre nós, com certeza que suas palavras seriam estas: deem ouvidos às pérolas de sabedoria e vida que o pastor Luiz Carlos, meu discípulo, tem a lhes transmitir, porque são nada mais, nada menos que a continuidade do meu legado, e teria toda a sua aprovação. Afinal, o lema do pastor Luiz Carlos é pura e simplesmente este. E nós, na condição de um canal virtual que foi idealizado pelo nosso saudoso bispo há cerca de 10 anos, jamais permitiria que sua memória fosse ultrajada ou que seus ideais, que na verdade nem eram dele, mas sim provenientes do próprio Deus, fossem deturpados aqui. Portanto, vocês que porventura não têm tido a credulidade ou o interesse em ouvir o pastor Luiz Carlos, seja por qualquer motivo ou preconceito que tenham formatado em suas mentes, deem chance a vocês mesmos, abençoados, para tirarem suas próprias conclusões. Vamos, portanto, resumir agora a segunda e magnífica parte de um estudo todo embasado em muitas verdades que o bispo Renato Suete tinha ainda a nos transmitir e que, por vontade suprema de Deus, seguiu para a pátria celestial, porém sem antes deixar em nosso meio seu filho na fé, o único remanescente de seu ministério, para cumprir com um propósito que ele tinha como condição número 1 para permanecer conosco, que era libertar a milhares de pessoas das mais diversas fábulas e enganos totalmente desintegradas da sã doutrina e que os líderes do sistema religioso por aí afora deitam e rolam no sentido de tosquiarem as ovelhas de Cristo Jesus com suas supostas igrejas e denominações. Pensando nisto, preparamos a edição curta, porém bem compreensível, do estudo que ele tem preparado e que, para muitos que não sabem, era um dos projetos do nosso amado bispo. Deste modo, nós, do canal da Igreja Virtual Amor e Fé, fazemos um pedido todo especial aos que de fato e de verdade têm a intenção de permanecerem debaixo destas verdades. Ouçam com atenção o resumo da segunda parte deste estudo, intitulado A Volta de Jesus, e entendam de uma vez por todas que nada é aleatório ou muito menos uma heresia. Entendam que este estudo, ele nos elucida que a volta de Jesus já se deu, e com evidências bíblicas, mas se deu para a geração que Jesus preparou para a sua segunda volta, ainda nos dias de sua carne. Mas, no entanto, abençoados e abençoadas, vocês, ao longo do estudo, compreenderão que a volta de Jesus para nós, biblicamente falando, ainda se dará, é óbvio. Só que não
como o sistema religioso interpreta, mas sim como vocês saberão como será, e que somente a plena atenção às pérolas deste estudo lhes ensinará, renovando suas mentes e fazendo-os sempre conhecedores da verdade. Fiquem com o resumo e apreciem todo o estudo para compreenderem, assim como compreenderam tudo quanto o bispo Renato Suete, sob o ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, apesar de muita dificuldade à época, conseguiu traduzir para todos nós, para todos que admiram seu legado até os dias de hoje. Amém? Não desprezem o que Deus, em sua infinita graça e amor, ainda quer que seja revelado para seus filhos, e sejam graciosamente abençoados nele, sempre nele. Eu, Clério Cerqueira, me despeço por aqui, sabendo que os entendidos entenderão. Olá, abençoados de Deus, que maravilha é poder estar com vocês mais uma vez, falando da graça e do amor de Deus. E que prazer ter a sua companhia, que prazer ter a companhia de vocês que estão acompanhando esse nosso estudo maravilhoso sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a parte 2, como eu tenho anunciado. Esse estudo deverá ser dividido em 3, 4 partes, quantas forem necessárias, porque é um assunto muito longo e é um assunto que tem que ser colocado com muita tranquilidade, com muita calma, para que você, com muito detalhe, para que você tenha convicção e receba essa palavra no seu coração e se liberte dessa tribulação que causa na sua vida essa volta de Jesus tão temerosa por todos. E pior, quase todos os crentes têm medo da volta de Jesus, entendeu? Então fique ligado conosco, porque nós vamos, a segunda parte hoje, vamos continuar falando dessa volta de Jesus e mostrando a você que tudo isso já aconteceu. Repita comigo: a volta de Jesus nas nuvens com seus anjos, isso já aconteceu, ok? Então, que maravilha. Quero que você não deixe de compartilhar essas mensagens com seus parentes, seus amigos, porque são mensagens muito importantes que vai libertar as pessoas desse cativeiro, desse medo, desse pavor, né, de Jesus voltar e ele ficar, de Jesus voltar e ele perder a salvação, enfim, entendeu? É muito importante que você compartilhe essa mensagem e peço a todos vocês que estão ligados comigo, que têm se agradado desta programação, que essa palavra, esse alimento que você está recebendo tem feito bem à tua alma, ao teu espírito, ao teu coração. Não deixe de dar o seu like. Pare agora um pouquinho, antes de nós continuarmos, e aperta aí o dedinho, dê o seu like. Sabe por quê? O desejo do nosso coração é que essa mensagem corra o mundo. Você está entendendo? Mas se você não der o seu like, o YouTube não entende que a mensagem é boa. Ele vai dizer: não, ninguém deu like, ninguém gostou, para que eu vou espalhar isso para alguém? Você percebe o que eu estou dizendo? Então é importantíssimo vocês botarem o seu like. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão Clério Cerqueira, que deve estar ligadinho agora no nosso programa Direto do Coração. Ele que é o administrador e quem dirige este programa e este canal, que é o canal da Igreja Virtual em Amor e Fé, né? E por intermédio dele que tivemos a oportunidade de estar aqui, dando continuidade não só a esse programa maravilhoso, que era de autoria do nosso bispo Renato Suete, o bispo do Amor e da Graça, que é o programa Direto ao Coração, mas eu, como discípulo do nosso bispo, discipulado por ele, ordenado pastor da graça e do amor de Deus por ele,
não poderia deixar de estar aqui e aproveitando, esta grande oportunidade que o nosso irmão está nos dando para trazer o amor e a graça de Deus, para trazer as verdades que libertam e para trazer uma palavra de conforto, de consolo, falando direto ao seu coração. Por isso, esse é o tema do programa direto ao coração. Então, é um prazer muito grande ter a sua companhia. Prepare o seu coração, vá, beba um copo d'água, pegue a sua Bíblia, pegue um lápis, um caderno, uma caneta para anotar, porque já já nós vamos começar esse estudo maravilhoso e eu tenho certeza que você irá se encantar com mais essas verdades que libertam e se libertar do medo e do pavor dessa grande e terrível volta de Jesus que tem sido pregado em todas as igrejas desse sistema religioso corrupto de entendimento. Volto a dizer, é um sistema corrupto de entendimento, porque eles não têm entendimento espiritual da palavra. E por isso atemorizam as pessoas com essa volta de Jesus, achando uma coisa terrível, dizendo, cuidado, senão Jesus vem, você fica, vai perder sua salvação, e enfim. Então, fique ligado conosco e eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Esse é o seu programa, como disse, direto ao coração. Bom, como eu já disse, vamos começar a nossa mensagem de hoje e o título da nossa mensagem é A Volta de Jesus, parte 2. Na parte 1, dentre todas as coisas que nós falamos, eu levei a você a Zacarias, o profeta Zacarias, para mostrar a você que o juízo que aconteceria com a volta de Jesus nunca seria e nem será para nós nos dias de hoje. Que esse juízo foi para todos os opressores do povo de Israel. O juízo seria contra Jerusalém, Judá, contra Israel. Nunca foi para nós esse juízo. Quem entraria é esse famoso tribunal de Cristo, que é pregado nas igrejas hoje, que todos nós vamos prestar contas. Todos nós quem? Eu e você? Não. Eles iam prestar contas. Eles passariam pelo tribunal de Cristo para receber ou não galardão. Não nós. Então, eu quero te trazer mais uma vez ao livro dos profetas. Sabe por quê, abençoado? Eu canso de abrir o YouTube e ver mensagens de algumas igrejas, algumas denominações, e quando você vai ler os comentários, o povo completamente alucinado, o povo completamente extasiado, aí começam a botar comentários assim, volta Jesus, ai como eu estou torcendo para Jesus voltar logo, ou Maranata, Jesus está voltando, o povo adora isso. E eu quero te dizer uma coisa agora muito importante, sabe por que o povo almeja essa volta de Jesus? Por simples falta de conhecimento da palavra, por não conhecer as verdades que libertam. Se eles soubessem o que foi a volta de Jesus naquele tempo, naquela época, naquela geração, jamais eles estariam anelando essa volta de Jesus, dizendo, Maranata, Jesus está voltando, aleluia, não vejo a hora. Então eu quero que você veja o que os profetas Amós, o que o profeta Joel, já naquele tempo, naquela época, alertava ao povo, aqueles que estavam ansiosos pela volta de Jesus. Eu quero mostrar a você o que eles disseram. E que se esse povo que hoje anela por essa volta de Jesus entendesse isso, nunca estariam querendo que Jesus voltasse. Parece um absurdo que eu estou falando, Mas eu vou te mostrar agora. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 5, no verso 18. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. O que disse o profeta naquela época. Ele diz assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor?
é dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Olha que coisa, hein? Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Ora, e as pessoas estão aí anelando, desejando a volta de Jesus. Será que eles conhecem essa fala do profeta Amós naquele tempo e naquela época, para aqueles que já aguardavam, que já anelavam por esta volta de Jesus? Será que eles conhecem isso? É o que eu acabei de dizer para você. Se conhecessem isso, jamais estariam desejosos por essa volta de Jesus, da maneira que é pregado nos dias de hoje. Veja comigo o que diz o profeta Joel agora, logo no anterior aqui, o próximo, é só virar uma páginazinha que você vai achar. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, preste atenção. Falamos o que disse o profeta Amós, agora olha o que profetizou Joel. No capítulo 2, no verso 1, ele diz assim, olha só, tocai a trombeta aonde? Em Sião. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Que terra? Volto a perguntar a você, é toda a terra? É a Ásia, a Arábia, é os Estados Unidos, a Europa? Não, amados. O profeta estava se referindo a toda a terra de Israel. Israel. Aí olha o que ele diz, versículo 2, dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Agora preste atenção no verso 11, Joel capítulo 2, verso 11, diz assim, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, está falando do exército dos anjos que viriam com Jesus nas nuvens, preste atenção, vou repetir, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Quem executa as ordens de Deus? Os anjos de Deus. Eles são poderosíssimos. Basta uma palavra do próprio Deus e eles eliminavam toda a terra, eliminavam todos aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel. Presta bem atenção. Então ele diz assim, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Abençoado, você está prestando atenção? Ele diz, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Cai na real agora. Nenhum de nós suportaríamos essa volta de Jesus, nem eles naquele tempo iriam suportar. E as pessoas estão aí ansiosas, volta Jesus, ô Jesus, volta logo, Maranata, Jesus está voltando. Você acha que se eles conhecessem essa palavra, eles estariam anelando por essa volta de Jesus? Com certeza não. Tudo bem, agora eu quero te dar umas 3 provas, pelo menos, de que Jesus já voltou. 3 provas. Tem milhares delas. Mas eu não posso ficar aqui, né? Eu ficaria aqui um ano falando sobre a volta de Jesus. Então eu quero te dar 3 provas
que a volta de Jesus já aconteceu. Quero levar você lá em Mateus. Vamos a Mateus? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, isso. Mateus capítulo 26, no verso 57. Mateus capítulo 26, verso 57. Já localizou aí na sua Bíblia? Deixa eu só te botar a par do que está acontecendo aqui nesse capítulo a partir do versículo 57. Jesus foi preso. Os soldados prenderam Jesus e por ordem do próprio Caifás, que era o sumo sacerdote. E levaram Jesus à presença do sumo sacerdote Caifás, onde já tinham os escribas todos, os outros sacerdotes e os anciãos também. E aqui diz que Pedro o seguia de longe. Olha, você vê que Pedro era medroso, né? Andava com Jesus, como eu já falei, comia com Jesus, dormia com Jesus, mas em qualquer coisinha a carne de Pedro se levantava, tanto para ser ignorante, né? Tanto para ser revoltado, como para ser medroso. Bom, mas enfim. Aí diz assim: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Você vê, é o retrato do sistema religioso de hoje. Eles apresentam testemunhos falsos, eles apresentam curas falsas. Qualquer dia vão apresentar alguém que morreu e ressuscitou também. E já era assim naquela época. Por isso nada me espanta. Mas afinal, compareceram duas testemunhas falsas afirmando o seguinte, preste atenção, versículo 61 agora. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificar em 3 dias, disse uma das testemunhas. Jesus falou isso. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Você está vendo? Nós já falamos numa das nossas mensagens da sabedoria. Sabedoria, muitas das vezes, é ficar em silêncio, de boca fechada. Vamos prosseguindo aqui. Estou lendo o versículo 63. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, atenção Brasil, atenção povo de Deus, você que está me acompanhando, você que está ouvindo essa mensagem, veja o que diz o versículo 64, diz assim: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, guarde isso, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Meu Deus, que palavra maravilhosa! Jesus declarou na frente de todos. Jesus olhou para o sumo sacerdote Caifás e disse assim: Caifás, eu quero te dizer uma coisa, desde agora, tá? Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí sabe o que aconteceu? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Oh meu Deus, que necessidade mas temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte, mata ele. Então eu quero chamar a sua atenção por um detalhe importantíssimo. Nós estamos falando que Jesus estava diante do Sinédrio, diante do Caifás, que era o sumo sacerdote. E ele disse para o Caifás que o próprio Caifás viria ele vir nas nuvens. Meu Deus, abençoado! Se Jesus disse para Caifás que ele viria ver Jesus nas nuvens,
Se Jesus ainda não voltou, Caifás tem que estar vivo em algum lugar. Procura aí ver se está aí na sua cidade, no seu bairro, no seu país. Temos que achar Caifás. Porque Jesus acabou de afirmar aqui que Caifás viria ele vir nas nuvens. E como é que os pastores estão pregando que Jesus vai voltar? Então Caifás tem que estar vivo ainda. Pare, pense, raciocine, ativa a tua mente de Cristo. Você quer mais uma prova? Vamos a Apocalipse. Ah, pastor, esse livro tenebroso Nesse livro tenebroso, que esse sistema religioso bota medo em você, inclusive com a volta de Jesus, com o juízo e outras coisas mais, nesse mesmo livro de Apocalipse que eu vou te dar uma grande prova que Jesus já veio. Abre em Apocalipse no capítulo 1, olha só, é logo de cara, no capítulo 1. Mas como eles não têm olhos iluminados, nunca enxergaram isso. Diz assim, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Eu vou repetir, você tem que gravar isso na sua mente e no seu coração. O versículo 7 de Apocalipse, capítulo 1, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amados, de quem é que o próprio Cristo ressuscitado está falando a João? O que o próprio Cristo ressuscitado está mostrando a João? Que até aqueles soldados romanos que cravaram Jesus na cruz, até aquele soldado que furou o lado com a lança em Jesus, que saiu sangue e água, até aqueles iriam vê-lo vir nas nuvens. Então eu volto a dizer a você, da mesma forma de Caifás, aqueles soldados que o feriram, que o cravaram na cruz, que o feriram com a lança, viriam ele vir nas nuvens. E então, mais uma vez eu digo, tem que ter um monte de soldado romano vivo por aí. Vamos procurar essa gente. Porque o próprio Cristo ressuscitado aqui no livro de Apocalipse diz que até esses soldados que o feriram viriam ele vir nas nuvens. Então o que você me diz a esse respeito? Se Jesus não veio ainda, como diz esse sistema religioso, então tem soldado romano vivo esperando para ver Jesus nas nuvens, porque foi o próprio Jesus que está dizendo isso. Ou será que Jesus mentiu? É um mentiroso? O que você acha? O que você me diz? Você quer prova maior do que essa? Que Jesus já veio? Ah, você ainda não está satisfeito? Então eu vou te dar mais uma prova. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro histórico de João, no capítulo 21. Livro histórico de João, capítulo 21. Jesus já ressuscitado, vinha acompanhado de João. João foi aquele discípulo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntou a Jesus: Senhor, quem é o traidor? Esse era o João que estava com o próprio Jesus. E Pedro, vendo isso, preste atenção que diz o versículo 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Se referindo a João. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Meu Deus do céu. Não é possível que diante de uma
mensagem dessa e de uma leitura dessa você ainda tenha dúvidas sobre a volta de Jesus. Jesus disse claramente a Pedro, quando Pedro falou: esse aí, o João, que vai ser dele? Como é que vai ficar? Ele vai morrer também? E Jesus disse: olha, Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Oh, meu Deus, olha. Então, peraí. Se as igrejas pregam que Jesus ainda não veio, que ainda vai vir, e se o próprio Jesus ressuscitado disse a Pedro, naquele tempo, naquela época, que João ficaria vivo, que João não morreria até a volta dele, opa, então agora temos também que procurar João. O apóstolo João deve estar em algum lugar por aí, escondido, vivinho, esperando Jesus voltar. Porque se Jesus afirmou isso, das duas uma: ou João está vivo, ou Jesus é mentiroso. Vou deixar para você pensar. Você quer prova melhor do que essa? Você precisa de mais alguma prova? Não para eu te convencer de nada, mas para o Espírito Santo convencer a você que essa volta de Jesus tão esperada nos dias de hoje não vai acontecer, que tudo isso já aconteceu. Volto a dizer, naquele tempo, naquela época e naquela geração, é necessário que você, a partir de agora, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. Porque veja bem, presta bem atenção. Se a volta de Jesus já aconteceu, eu posso concluir que os que seriam arrebatados, amados, já foram arrebatados. As pessoas estão esperando a volta de Jesus para serem arrebatados ao céu. Muitos acham que vão sair voando para as nuvens. Ninguém vai ser arrebatado nos dias de hoje num corpo de carne. Jesus deixou bem claro, que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Ou seja, carne e sangue não entra no céu. Mas por quê, pastor? Eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe, vou ver minha avó. Você tem certeza disso? Quem foi que contou essa história da carochinha para você? Vou repetir. Jesus disse que carne e sangue não entra no reino dos céus. Abençoados, o reino de Deus é espiritual. Repete comigo, por favor. O reino de Deus é espiritual. Deus é espírito e verdade. Como é que você vai ver papai, mamãe, papagaio, periquito quando chegar no céu? Você não vai entrar no céu com esse corpo de carne e sangue que você tem. O que vai retornar para Deus é o seu espírito. E espírito não tem vida carnal. Para você chegar lá e falar: aquela é minha mãe, aquele é meu pai. Apaga isso da sua mente, definitivamente. Ninguém verá ninguém, ninguém reconhecerá ninguém. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, que ninguém se daria em casamento. Já tem gente até pensando em chegar lá casar com alguém, encontrar a noiva, encontrar a ex-namorada, aquela paixão da sua vida. Que é isso, minha gente? Onde é que nós estamos? Ou melhor, aonde é que nós chegamos com a pregação da palavra de Deus? Abençoado,
que tinham que ser arrebatados já foram. Eles foram arrebatados na grande tribulação, quando Jerusalém foi invadida, quando Deus fez juízo sobre o povo de Israel. Então aqueles que foram separados para a salvação já foram salvos, já foram arrebatados. Mas pastor, não, deve ter alguma coisa errada aí. Eu provo para o senhor, pastor, que na Bíblia Paulo disse que nós seríamos arrebatados. Ah, é? Paulo estava falando de mim e de você? Será que é isso? Então vamos ver isso juntos. Agora fiquei curioso. Mas antes de irmos ver isso, é uma coisa muito importante. Quando nós falamos da volta de Jesus, aí a gente escuta as pessoas dizer assim, não, mas ainda falta acontecer a manifestação do anticristo. Não, ainda falta aparecer o falso profeta. Não é isso que você ouve? Você acha que realmente é isso que está faltando para a volta de Jesus? Que você acha que vai acontecer? Então venha comigo na primeira epístola, não é no livro histórico, nem o Evangelho de João, não. Primeira epístola de João, no capítulo 4. Venha comigo, primeira epístola de João, no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual, presta atenção, tendes ouvido que vem e, olha o que João fala agora, e presentemente já está no mundo. Oh, que maravilha! E todo mundo aí esperando a manifestação do anticristo, na verdade. Quem será o anticristo? É o Papa? Foi Hitler? É o presidente da Rússia? Quantas e quantas, só faltam fazer aposta para saber quem será o anticristo, não é verdade? E olha o que João disse. Todo mundo ouvia que ele viria, não é mesmo? E João diz assim, e presentemente já está no mundo. Esse anticristo já estava no mundo na época deles lá, abençoado. Acorda! Acorda, Brasil! Esses homens que se dizem homens de Deus, grandes teólogos, cheios de estudos, de mestrado nisso, doutorado naquilo, continuam discutindo quem é o anticristo. Só que esse anticristo já estava presente lá, naquele tempo, naquela época e naquela geração. Eles ainda estão esperando a manifestação do anticristo até hoje. Será que você pode entender essa palavra? Será que você pode acordar desse sono profundo que essas igrejas estão trazendo para você? Acorda, povo de Deus. Acorda, ouvintes. Acorda, abençoados. Mas, pastor, e o homem da iniquidade? Tem o tal do homem da iniquidade também. Oh, meu Deus, é verdade, eu até esqueci. Então vamos ver esse homem da iniquidade? Abra agora comigo em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3. 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto
de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amados, você sabe quem se opôs a tudo que era de Deus? O general Tito, comandante dos exércitos romanos. Você sabe quem se assentou no santuário, ou seja, antes de destruir o templo, se assentou no santuário, se fazendo como se fosse um Deus? Tito, em 70 DC, depois de Cristo, quando aconteceu a invasão a Jerusalém, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, Tito se achava Deus, Tito se achava que podia fazer acontecer. Se deu ao luxo de sentar no santuário para dizer: quem é Deus aqui sou eu, vou destruir tudo isso. Como destruiu? Esse era o homem da iniquidade que Paulo estava se referindo. Então recebe essa palavra no seu coração, receba essa revelação no teu espírito. Eu estou te dando provas suficientes para você não ter mais dúvida de nada, absolutamente de nada. Mas pastor, olha, tem um negócio que não me sai da minha cabeça, pastor. O próprio apóstolo Paulo diz que nós seríamos arrebatados para encontrar com Cristo nas nuvens, pastor. Como é que o senhor está dizendo que Jesus já veio? Paulo falou isso? Então só não contaram para mim. Então vamos ver o que Paulo na realidade falou? Se você está dizendo que Paulo falou, eu quero conferir com você. Então abra lá a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo falando aos judeus da época. Preste atenção. Paulo aqui não estava falando nem para mim, nem para você. Se você não entender isso, nem adianta você estar ouvindo. Versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tranquilo. Aí, olha o que diz o versículo 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, para quê? Paulo estava falando comigo e com você? Esse nós que Paulo estava se referindo era para mim e para você? Quando Paulo disse nós, ele estava dizendo: eu, apóstolo Paulo, vocês todos que estão me ouvindo agora, ouçam com atenção, ouçam vocês, eu estou falando para vocês. Paulo estava falando para eles naquele tempo, e naquela época e naquela geração. Eu já repeti isso mais de 100 vezes. Então, repetindo o versículo 17, depois nós, os vivos, o que Paulo estava dizendo? Depois da grande tribulação, depois que Jerusalém fosse sitiada, nós que ficarmos vivos, nós, eu, você, João, Papagaio, Periquito, todos daquela época, todos que estavam ouvindo o apóstolo Paulo. Aí Paulo diz assim: nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por que Paulo estava dizendo aquilo para eles? Porque eles estavam todos preocupados. Preocupado com a volta de Jesus também, sim, mas não como você anda preocupado. A preocupação deles é porque diz a promessa que quando Jesus viesse, os mortos ressuscitariam. Que quando Jesus viesse, eles, os vivos, seriam arrebatados. E eles estavam, posso dizer, com dúvidas sobre isso. Então Paulo estava consolando eles, dizendo: não, acalma o coração de vocês. Tudo isso vai acontecer.
Os mortos vão ressuscitar e depois nós, os vivos, nós, eu, você, ou seja, eles seriam arrebatados. Por isso que hoje não vai haver arrebatamento de ninguém voando para as nuvens para encontrar Jesus. Por isso eu quero dizer a você que se você ficar comigo até o final desses estudos, você vai entender quem vai ser arrebatado, o que vai ser arrebatado, em que momento vai ser arrebatado. Eu vou mostrar a você que tudo isso é a única volta de Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso eu peço que você acompanhe, não perca as próximas mensagens, não perca as próximas partes desse estudo, porque eu vou te revelar quando e como isso acontecerá. E talvez você já esteja até se perguntando aí, meu Deus, se o senhor está falando que de qualquer forma vai haver arrebatamento, então, como é que o senhor diz que Jesus já voltou? Então Jesus vai voltar por uma terceira vez? Pode parar. Esse assunto vai ficar para a próxima mensagem. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Se você quer realmente conhecer essa verdade e tirar definitivamente do seu coração toda a preocupação, toda a insegurança e todo o medo sobre essa volta de Jesus, fique ligado conosco, porque quando estivermos encerrando esse seminário, esse estudo, eu vou revelar a você essa volta de Jesus, quando vai ser, como vai ser e o que será arrebatado. Recebe essa palavra no seu coração, descansa no Senhor e não deixe de prosseguir comigo nesses estudos, porque talvez, acredito eu, tenho convicção que você ainda vai ouvir coisas que você nunca ouviu em lugar nenhum, em igreja nenhuma. E Deus te escolheu, abençoado, para receber essas verdades que libertam. Deus te escolheu para, depois de conhecer essas verdades, aí sim você vai glorificar a volta desse Jesus. Aí sim a alegria vai nascer dentro de você e vai ser lançado fora todo medo, toda insegurança, toda preocupação que você possa estar passando ou que alguém te fez passar por essas pregações mirabolantes sobre a volta de Jesus. Então fique ligado conosco, acompanhe os nossos estudos, fique atento à próxima parte do estudo, que nós vamos prosseguir, e eu tenho plena convicção que Deus falará ao seu coração profundamente. Receba essa palavra no seu coração. Eu quero agora que você prepare o seu coração. A gente vai ouvir uma canção do nosso bispo Renato Suete, o bispo do amor e da graça de Deus, e em seguida vamos orar por você. Eu tenho em meu Deus prazer imenso, um amor celestial posso sentir. Se eu tocar em minhas mãos, sua paz a me guiar, a sua presença, luz, não há no mundo igual. Seu perdão imenso, seu olhar me diz: estou aqui. Eu tenho em meu Deus a fonte limpa de rio a jorrar em meu viver.
paz a me guiar. A sua presença, luz, não há mundo igual. Seu perdão imenso, seu olhar me diz: estou aqui. Então eu vou cantar a um Deus sem igual, pois não há outro assim, pleno de amor por mim. Eu tenho em meu Deus a fonte limpa de um rio a jorrar em meu viver. Se eu tocar em minhas mãos, sua paz a me guiar. A sua presença, luz, não há no mundo igual. Seu perdão imenso, seu olhar me diz: estou aqui. Então eu vou cantar a um Deus sem igual, pois não há outro assim, pleno de amor por mim. Senhor, eu quero te dar graças por essa palavra maravilhosa. Te agradecer por esse ensinamento que vem direto do teu coração ao nosso coração, para tirar as dúvidas, para libertar esses abençoados do medo, do pavor sobre a tua volta, Senhor. Uma volta que nós sabemos que acontecerá, mas não deste modo, não desta forma. Ninguém o verá mais vir nas nuvens, meu Deus. Ninguém verá o seu exército de anjos nos céus, porque esta tua volta, que foi a segunda vinda sua, já aconteceu. Nunca foi para nós, mas foi para um povo específico, o teu povo, os teus eleitos, o povo de Israel. Então que esse entendimento, Senhor, possa ficar firmado no coração dos eleitos que estão nos ouvindo, e que eles possam, ao final destes estudos, ao final deste seminário sobre a tua volta, entender como o Senhor voltará, e em que momento o Senhor voltará. Haverá uma terceira vinda de Jesus? Sim, posso dizer que sim, para vir buscar a sua igreja. E é sobre isso que nós estaremos falando nas próximas mensagens. Como o Senhor virá buscar a sua igreja. Buscar uma noiva que nem noiva é mais, porque a tua palavra me garante que nós somos esposas. Eu vou mostrar isso a teus ouvintes. Eu vou mostrar a você, abençoado, que Deus não virá buscar a sua noiva, porque eu e você já somos esposas. Guarda isso no teu coração e prepara o teu coração, porque você ainda vai ouvir coisas que você nunca ouviu em igreja nenhuma, que só o Espírito Santo de Deus pode estar trazendo essas coisas sobre a volta de Jesus e revelando no teu espírito essas verdades que vão te libertar para todo sempre desse pavor dessa volta de Jesus.
desse pavor, desta grande tribulação que já aconteceu. Vai te livrar desse princípio das dores tão temido que também já aconteceu. E vai te mostrar a vida do Senhor na sua vida e na minha vida, com toda a clareza, com toda a sabedoria de Deus. Isso ficará registrado no teu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que a graça, o amor e as misericórdias de Deus sejam com você, onde você estiver. E que você tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, e se você recebe essa palavra, e se essa palavra está fazendo bem ao seu coração, então diga comigo amém. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga obrigado, meu Deus, por esta palavra maravilhosa. Obrigado porque a minha libertação está chegando na minha vida e no meu coração. Eu estou sendo lavado por essas verdades que estão me libertando agora. É o que eu declaro na sua vida abençoada. Total libertação, para que nunca mais você tenha temor do mal, para que nunca mais você fique atemorizado com essa volta de Jesus. É o que eu declaro na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. E você que crê nisso, abra a tua boca e diga muito obrigado, Senhor. Diga amém e diga graças a Deus. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho.